Romanos 6:1. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, nós somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Se dessa forma nós fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Obrigado, papai. Obrigado pelos meus irmãos, por essa família preciosa, abençoada. Eu oro e te agradeço, Pai, pela oportunidade de congregar, Pai, com esses queridos, de participar dessa família. É um privilégio, Pai, para mim, desfrutar da amizade, da cooperação, Pai, do amor dos meus irmãos. E eu glorifico o Teu nome, Pai, por cada pastor, cada líder, Pai, cada voluntário, cada membro que o Senhor levantou nesse lugar. Certamente o Senhor está nos afunilando para um exercício de um propósito maior, Pai, que está no Teu coração. Afinal, Pai, nós nascemos para cumprir um propósito e essa história está escrita nas palmas das Tuas mãos e que a Tua palavra nos conduza a esse propósito. Nós queremos eliminar da nossa vida todo espírito de dúvida, incredulidade, todo sentimento de incapacidade. Seja a Tua palavra o nosso encorajamento, a nossa força, a nossa direção, Pai, a nossa vida, aquela que vai nos purificar, nos lavar de todo mal. Nós aceitamos, recebemos essa palavra santa e bendita, ministrando, Pai, nos nossos corações, nos encorajando, nos exortando, Pai, nos ensinando e nos animando a prosseguir para o alvo. Pai, glorificamos o Teu nome. Bendita palavra de Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Aplauda a palavra do Senhor, querido. Você já percebeu do que eu vou falar? Pecado. Mas, pastor, falar de pecado com tantas coisas boas na Bíblia, pois é, queridos. Talvez, a falta dessa porção tão nobre, quanto falar de amor, quanto falar de fé, falar de obediência, seja a causa de muitos terem relacionado com o pecado assim tão de perto, sem o conhecimento do mal que ele faz e as terríveis consequências das suas práticas. Talvez seja isso. E a Bíblia diz que o pecado ele separa as pessoas de Deus e ele leva à morte, e que por causa do pecado a terra foi amaldiçoada e nós temos esse problema até hoje. Pecado é importante ou não falar de pecado? É uma coisa que a gente vê muito poucos pregar. Mas talvez seja, se você olhar do que Jesus falou na Bíblia, nós vamos passar por esses caminhos, você vai ver o quanto Jesus falou de pecado, sobre o pecado. Então a igreja, sim, tem falhado por não falar sobre pecado, por não ensinar sobre o pecado. A gente gosta de falar sobre bênçãos, a gente gosta de falar sobre vitória, a gente gosta de falar sobre amor, a gente chora, se quebranta, mas querido, nós temos grandes testemunhos de que quando o Senhor entrou confrontando o pecado, as pessoas se derreteram na sua presença, as pessoas se quebrantaram de tal forma, porque quando nós, querido, falamos de algo, quando o Espírito Santo nos conduz a falar de algo, Ele está tocando numa necessidade. Sabe, querido, às vezes as pessoas falam: pastor, o senhor mandou um recado para mim. Eu falo: você viu? Sim, falou com você, falou, então eu mandei. Glória a Deus por isso, porque se eu estivesse aqui não mandando recado para ninguém, eu ia pregar para cachorro, para gato. A palavra tem que nos dar um recado. Mas foi muito direto, pastor. Glória a Deus, então você entendeu, amém, glória a Deus. Querido, existe alguma coisa mais importante para a gente aprender do que esses princípios, querido, que pode nos tirar da presença do Senhor. Nós estamos falando de algo que pode roubar
a presença do Senhor da nossa vida. Eu creio que não existe nada mais importante, mas talvez a nossa religiosidade grite aí dentro de nós, ensina o amor, pastor, que o pecado vai desaparecer. Querido. Então nós vamos tirar esse ensino da Bíblia e fazer o que Jesus não fez, ensinar só sobre o amor. Jesus não fez isso. Você sabe sobre o que Jesus mais ensinou na Bíblia? Você sabe do que a Bíblia mais fala? Mais do que amor, mais do que fé? Dinheiro. Mas falar em dinheiro é um problema. Mas sabe por quê, querido, que Jesus falou tanto de dinheiro? Porque o dinheiro é o maior, é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz. Então, por que Jesus falou? Porque ele sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus falou muito sobre o pecado. O ensino sobre o pecado, ele é tão nobre quanto o ensino sobre o amor. E esse tipo de alerta nos foi dado aí desde muito cedo pelo Senhor, quando ele chama a atenção de Caim lá em Gênesis, desde o comecinho, no capítulo 4, no versículo 7, quanto ao seu desejo ali de matar o seu irmão. E o texto diz assim: se você proceder bem, Caim, não é certo de que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Querido, se isso não fosse um assunto tão sério, Deus, ele não teria nos advertido do poder que o pecado exerce sobre as nossas vidas. Mas ele disse que cabe a nós dominá-lo. Ele disse que o pecado não tem o poder de nos dominar. Diz que ele vai estar à porta e ele vai tentar nos assediar, mas ele não tem o poder. Cabe a nós dominar o poder do pecado. Agora, a prática do pecado, querido, ela tem o poder de nos colocar no inferno, tanto quanto a prática da obediência tem o poder de nos levar para o céu. Você prestou atenção nisso? A prática do pecado, ela tem o mesmo poder que a prática do amor. Porém, eles levam a destinos diferentes. Elas exercem o mesmo poder de influência, mas levam a destinos diferentes. Agora, eu sei, querido, que a graça do Senhor Jesus, ela tem o poder de aplacar o pecado. Enquanto que o pecado não tem o poder de anular a graça de Deus. Glórias a Deus por isso, bendito seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. O pecado nunca vai anular a graça de Deus. Aonde a graça chega, o pecado desaparece. Não importa o quanto o pecado abundou, a graça do Senhor, ela superabundou. Está lá em Romanos no capítulo 5, versículo 20. Mas é através das nossas escolhas que nós vamos experimentar ou a abundância do pecado ou a superabundância da graça. Só a superabundância, ela supera a abundância. E quando eu estava trabalhando nesse esboço, eu lembrei de uma barragem que tinha lá em Nova Vanhandava, em São Paulo, município de Barbosa, né? O meu sobrenome era uma cidade onde eu tinha até uma foto lá. E nessa cidade tinha uma barragem. Essa barragem era tão alta, a ponte, que os pilotos mais craques, eles passavam debaixo dessa ponte com esses aviões teco-teco, eles passavam debaixo. Então era uma barragem muito grande, era uma represa enorme, que era um mar de águas. Abundantes águas. Mas aonde eu plantava a roça, um pouco mais para baixo, uns 100 quilômetros talvez, a gente foi desapropriado da terra que a gente plantava para construir uma nova barragem chamada Nova Vanhandava. Pesquisa depois, Avanhandava ou Nova Avanhandava. Você vai ver que essa Nova Vanhandava é no município de Buritama, da onde eu procedo, né, ali vizinho de Turiúba, naquela região. Essa barragem foi tão maior que as águas que se juntaram acima dessa barragem cobriram a outra barragem. E eu passei nessa outra barragem quando a gente foi naquele encontro de casais em Penápolis. Passamos, lembra que eu falei daquela ponte enorme? Aquilo ali era uma barragem enorme, aquilo sumiu, desapareceu. E eu lembrei, aquela era abundante, né? Vamos considerar assim o abundante pecado, mas quando veio a superabundante graça, aquela abundância sumiu.
Aquilo era maravilhoso demais, a gente ia lá nadar, a gente ia lá fazer piquenique, mas aquilo desapareceu, porque algo maior, superabundante, aconteceu ali perto. Assim, querido, é a graça do Senhor. E foi por causa da nossa natureza pecaminosa, foi por causa da dureza do nosso coração. O Senhor Jesus, ele deixou assim bem claro esse ensino a respeito do pecado e de suas consequências. E essa semana eu ouvi também algo muito interessante na internet, que Satanás ele não tem como embelezar o caminho para o inferno. Então o que ele faz? Ele tenta atrair as pessoas para lá enfeitando o caminho. Ele não tem como, o inferno está pronto e é aquilo. Mas o caminho para o inferno ele tem como embelezar. E essa é uma verdade que está bem escancarada aos nossos olhos. Satanás, ele não pode mudar aquilo que a Bíblia descreve como o inferno. E vamos lá, o lugar onde o fogo nunca se apagará, em Mateus 13:12 e muitos outros evangelhos, nos outros também. É fornalha de fogo, Mateus 13. É lugar de choro e de ranger de dentes, Mateus 24. É o lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25. Isso aqui tudo Jesus falou. Está no Evangelho de Mateus, mas Jesus é que disse isso aqui. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Sabe o que é isso aqui? Tinha um lugar próximo de Israel, que é onde eles jogavam os animais que morriam. Era um tipo lixão. E os vermes ficavam comendo o tempo todo, e eles colocavam fogo naquele lixão, e o fogo consumia aquele lixão. Quando parecia um animal, o verme estava lá comendo os animais. Então Jesus usou essa comparação para eles entenderem que o inferno é um lugar onde os vermes comem a pessoa, mas nunca acabam, eles nunca morrem. O inferno é um lugar de destruição eterna, segundo Tessalonicenses 1:9. É um lugar de densas trevas, Judas 1:13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não acaba nunca esse fogo, Apocalipse 14:9. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite, Apocalipse 20:10. É um lago de fogo que arde com enxofre, Apocalipse 21:8. Resumindo, querido, nós podemos dizer que o inferno, ele é real, e que ele é um lugar de terrível lamento, de castigo, de destruição eterna, né? Mas para quem? Para os ímpios, para Satanás e para os seus anjos. Esse, querido, definitivamente não é o lugar que Jesus ele construiria morada para nós, os seus filhos. Por isso, ele nos adverte sobre os cuidados que nós precisamos ter, né, com essas armadilhas, esses enfeites do diabo no nosso caminho. Ele é o nosso adversário. Para quê? Para a gente não cair nas suas astutas ciladas. Mateus, no capítulo 7, versículo 3 diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil que leva para o inferno. Há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Imagine, querido, o Senhor falou de poucas e muitas pessoas. Se eu disser para você que tem muitas pessoas aqui, e eu disser para você que tem poucas pessoas naquele templo, você vai entender que naquele templo tem mais gente do que aqui? Não vai, né? Porque eu estou dizendo, lá tem poucas pessoas e aqui tem muitas pessoas. Então ainda entender que aqui tem mais do que lá. Pois é, querido, Jesus está dizendo que muitas pessoas escolherão o caminho largo, enfeitado, e poucas pessoas entrarão pela porta estreita. Eu não sei você, mas na minha matemática, né, não sei se uma matemática herética ou não, mas menos são os que vão alcançar esse lugar de salvação. Porque poucas pessoas. Mas eu vi, pastor, lá no Apocalipse eu li uma multidão, querido. Você está imaginando que nós estamos falando de todos os tempos? Agora, o que é que define uma vida santa de uma vida pecadora? É a escolha do caminho que nós vamos andar, querido. A escolha do caminho que nós vamos andar. A santidade para a vida, mas o caminho de pecado para a morte. Santidade para a vida. O caminho de pecado certamente vai te levar à morte, vai me levar à morte. Nesse texto, Jesus ele descreve como é aparentemente mais fácil, mais confortável se trilhar pelo caminho para o inferno. O que é que Jesus quer dizer com isso? Seria talvez, querido, que por ser um caminho que exige menos esforços, menos abnegação e aparentemente mais confortável, né, e portanto mais fácil para se escolher, isso poderia, né, atrair
a nossa atenção? Eu creio que esse é o alerta que Jesus está fazendo na palavra dele, porque sendo assim, isso poderia ser atraente aos nossos olhos, e eu creio, querido, ser esta a arma mais usada pelo inimigo. Mostrar que ir para o inferno é fácil, mas para o céu é difícil. É muito difícil ser crente. É difícil ouvir vocês falarem que lá eu não consigo, eu não posso, não dá. Naturalmente, querido, ninguém gosta do que é ruim. O que exige de nós, mais esforço para se conquistar. Ninguém gosta. Sabendo que Satanás, usaria dessa artimanha, Jesus ele nos adverte desse eminente perigo. Porém, nem com as melhores ornamentações seria possível Satanás por si só nos convencer, a não ser pelos maus desejos do nosso coração. Satanás não tem o poder de te convencer. Deus não colocaria você à mercê das sugestões de Satanás. Mas nós somos vítimas dos nossos desejos. Satanás, ele oferece o caminho mais fácil. Mas o que de fato leva o homem ao pecado é o desejo mau que já habita dentro dele. Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então presta atenção, querido, nessa progressão que o apóstolo Tiago, ele traz sobre como é que o diabo faz para que o cristão, caia através do pecado. A primeira coisa que ele diz: cada um é tentado. Então nada de errado até aqui, cada um, todos são tentados, todos nós somos tentados de alguma forma, e esse, para mim, é o melhor momento para a confissão, porque quem não confessa a tentação, confessa? Quem não confessa a tentação, confessa? Qual é o momento da confissão melhor que existe? A tentação, porque até na tentação ninguém pecou, querido. Mas existe uma palavrinha muito importante aí no meio: desejo. Dificilmente, querido, nós seremos tentados ou atraídos por aquilo que nós não desejamos. Ninguém vai atrás do que não deseja. Pode até ir, mas não é assim que funciona. Então a próxima etapa do diabo são os nossos desejos. Então ele tenta e observa como é que eu vou reagir por causa dos meus desejos. Ele não tem o poder. Então ele tenta e ele enfeita a tentação para aguçar o meu desejo. E aí ele fica observando. Mas como é que ele sabe que eu desejo se ele não é onisciente? Diga aí: eu falo, eu escuto, eu toco, eu ouço e eu vejo. Os desejos se manifestam através desses sentidos. Nós falamos, olhamos, cheiramos, tocamos, escutamos. E a partir daí, querido, ele sabe o que oferecer, ele sabe como oferecer e ele sabe a hora certa de oferecer. Lembra da frase que eu falei, que ele enfeita o caminho? Ele sabe. O diabo não nasceu ontem. 6.000 anos, se não tivesse poder, querido, ele não estaria fazendo o estrago que fez. E o estrago que continua fazendo. O que ele fez com a humanidade. Não, a Bíblia diz: não ignoramos os seus ardis, sua maldade, não podemos ignorar. Sabe, eu vejo gente falar coisas do diabo, querido, que nem Jesus ousou. Muitos não ousaram, Daniel não ousou nem lutar contra ele. Mas eu vejo crente brincando com o reino das trevas, crente que nem ainda entendeu o que é o reino de Deus, brincando com o reino das trevas. Isso é terrível, querido. Quais são as atrações que você acha que ele vai usar para quem gosta de dar uma olhadinha na pornografia? Ele enfeita com umas palavrinhas. Fique tranquilo, você tem domínio sobre isso. A hora que você quiser, você para.
Ninguém está vendo, fique tranquilo, ninguém vai descobrir. E isso até ajuda a dar uma melhoradinha aí na sua relação, na relação de vocês. Isso é bom. Ou ele não enfeita assim. Para quem mente, uma mentirinha só não faz mal. Se você falar a verdade, talvez vai ser até pior. Ele deixa a mentira bem bonitinha. Não fale a verdade, porque talvez você vai magoar, você vai chatear. Talvez você fale a verdade, você vai deixar a situação pior. E aí vão surgindo, querido, esses enfeites e mais enfeites. E aí acaba acontecendo o distanciamento do homem da presença de Deus. Porque isso é o pecado. Isso é o pecado. Eva foi a frutinha, da árvore proibida, ela apresentou, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva foi com os olhos, a Bíblia diz que ela viu que era agradável. Ele empolgou Eva, a desobedecer a Deus. Apresentou para Judas, foi 30 moedas de prata. Ele fez 30 moedas de prata, resolveu problemas de Judas a ponto dele trair Jesus. Ananias e Safira, mente ao Espírito Santo, fala que você ia dar tanto, fala que você fez um propósito de dar tanto, mas não, você chega lá, está tudo certo, mente, por causa disso eles morreram. Para o povo de Israel foi a desobediência, a rebeldia. Aquele povo, quando Moisés subia no monte para orar, jejuar e ter conversas com Deus, eles ficavam ali falando mal do seu líder. Não vamos seguir ele, não vamos. Até a própria irmã ficou leprosa de falar mal do seu líder. Morreram toda aquela geração por causa do pecado deles. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, por exercer relaxadamente o ministério, eles morreram. Mas a gente vê crente de boa lidando com isso. Tem um chamado. Foi delegado a autoridade, foi imposto às mãos, foi profetizado, mas está tudo bem. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não há maldição que não leva à morte, a menos que reconheça e volte atrás, querido. E Jesus morreu por causa do pecado? Nem Jesus foi poupado por causa do pecado, querido. E se o pecado, querido, levou aquele que nunca pecou à morte, como é que nós vamos ser livres se o nosso pecado não estiver sobre ele? Isaías 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus morreu por causa do castigo que estava para mim e para você. Ele assumiu o nosso pecado e ele teve que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E mesmo ele sendo Jesus, que nunca pecou, não poderia. Como nós vamos ser livres se o nosso pecado não estiver sobre ele? Então nós precisamos santificar os nossos desejos. Como? Consagrando as nossas vontades ao Senhor. Consagrando a nossa vontade ao Senhor. Vamos ao passo seguinte do texto do Tiago que nós lemos. O passo seguinte é aquele que cede aos seus desejos. Então nós vemos que ele é tentado, depois ele é tentado nos seus desejos. Aí o próximo passo ele vai ser arrastado para um ambiente de sedução. Sendo por esse arrastado e seduzido, o texto continua dizendo. O que é isso? A pessoa começa a se afastar da comunhão. Ela começa a observar com os olhos, esses olhos críticos, ela vê tudo distorcido, ela não aceita mais ser confrontado, aconselhado, ela sente dono da verdade. Eu sei. Não é bem como o pastor falou, não é bem o que ele pregou, eu sei como que é. E ele começa a disseminar essa ideia maldita, essa ideia terrível no meio da igreja. É isso que o pecado faz. É isso que é a sedução. Isso aqui é ser arrastado e seduzido. E o próximo passo qual é? A concepção. Então esse desejo, tendo concebido, o texto diz, toda a concepção vai trazer para fora algo que começou com um pensamento, uma tentação, seguido por uma sedução que gerou uma atitude e que resultou numa consequência, que é a quinta etapa desse versículo, que é a exposição do pecado. Ele diz que o pecado vem e dá a luz.
gera a luz. Dar a luz quer dizer que aquilo que um dia começou com uma tentação, tornou-se um desejo e foi arrastado pela sedução, e que agora foi concebido, já não dá mais para esconder, a barriguinha cresceu. Não dá mais, todo mundo já começa a perceber. Aí o próximo passo é ser revelado, vai nascer. Mas nascer o quê, pastor? A morte. Vai nascer a morte. Parece antagônico, vai nascer a morte. Mas é isso que o pecado gera. O pecado gera a tentação, que depois vem, né, usando a nossa vontade, nosso desejo, e por causa desse desejo nós somos seduzidos e arrastados, e aí nós começamos a gerar dentro de nós esse pecado que daqui a pouco vai sair, ele vai dar luz, ele vai aparecer, todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber, todo mundo vai ver o estado miserável que o cristão se encontra. Nós estamos falando de uma palavra que está pregada para crente. Essas palavras foram ditas para o povo de Deus. Então aquele caminho lindo apresentado pelo o diabo, né? Depois de todas essas etapas, acaba levando à morte. E João 10,10 diz o quê? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vai sorrateiramente, querido. Sorrateiramente. Você percebe a sequência que Tiago está falando? Tentação, desejo, sedução. Ele arrasta para dentro do que ele quer, apresentando os seus argumentos bonitos para embelezar o pecado. E depois ele planta o pecado dentro, tira a pessoa da comunhão, faz ela gerar algo, e daqui a pouco ela põe isso para fora. Ela começa a semear aquilo. Ela não consegue, ela não tem mais domínio daquela coisa. Porque o pecado está residindo de tal forma, está tão aparente, tão escancarado, que a pessoa não consegue não revelar. Tudo que ela fala, toda a opinião que ela emite, verme. Sai verme, esse verme que nunca acaba. Pastor, mas o que é pecado? Como é que eu sei se eu estou pecando? Tem como eu não pecar? E se eu pecar? Vamos lá então, o que é pecado? Vamos por parte. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Tudo aquilo que é fora da lei de Deus, é contra o caráter de Deus, é pecado. O pecado, ele é o responsável por essa guerra que existe entre a nossa natureza e a vontade de Deus para nós. Você já reparou, querido, como é fácil a gente fazer algo errado, como é fácil a gente fazer o que é pecado, e como é difícil a gente seguir as coisas de Deus como ela é, como se fosse ruim. Há pessoas que chegam a dizer que antes dela se converter, parece que era melhor. Claro que era melhor, porque o pecado era deliberado. Agora não, você tem uma justiça te cobrindo, você tem um sangue, você tem o Espírito Santo dizendo não, a sua carne, os seus desejos estão à flor da pele, querendo, desejando essa opressão do inimigo, querendo te levar para esse abismo, e você está em luta. Claro que é mais difícil. Porém, não é impossível, porque agora nós não somos mais aquele velho homem, nós temos uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Mas o que é pecado? Vamos ver que a Bíblia fala algumas definições, pelo menos 3 eu vou falar. Primeiro, é não atingir o alvo, é não atingir o nível, né? Essa lei, as normas de Deus, elas são perfeitas. E quando nós não atingimos esse nível nas nossas vidas, então nós estamos pecando. Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Até aqui, querido, não há ninguém que possa justificar. Todos nascemos no pecado, todos nós pecamos, todos nós não conseguimos atingir esse nível, todos pecaram. O que mais que é pecado? É distorcer ou desviar-se dessas leis de Deus. Eu não quero viver, então eu ponho o que eu acho que Deus falou e vou viver o que eu acho que Ele falou. Eu vou distorcer e eu vou desviar desses preceitos de Deus. Quando nós não seguimos esses preceitos de Deus, ou a gente muda essas normas para ser contrários a Deus, então nós pecamos. Romanos 1,18 diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade
pela injustiça. Pessoas que trocam a verdade por aquilo que é injusto. Então, a pessoa está distorcendo, ela está se desviando dos preceitos de Deus. Terceiro, a rebelião contra essas normas. Agora já não é mais só que ele não consegue atingir, ele não só distorce e se desvia, agora ele se rebela, ele prega contra. Prega contra, ele começa a pregar contra. Falar contra, ele quer enfraquecer o reino de Deus. Ele quer deixar as pessoas na dúvida. Estamos cheios, querido, cuidado com o que você ouve na internet. Está sim de pregadores na internet. Pregando pessoas que a gente pagou, que muitos talvez, eu não paguei, né? Espero nunca ter pago para um assim, mas pessoas que nós pagamos para ver os seus shows, os seus eventos de adoração, e agora eles estão falando contra a palavra de Deus. Hoje mesmo eu vi um que ganhou muito dinheiro, falando, pregando, orando, e a gente babava, agora está aí pregando contra a palavra de Deus. É quando nós rejeitamos os preceitos de Deus. Romanos 8,7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Pessoas se põem contra. Esses textos, eles falam de práticas erradas, que nós, acaba nos conduzindo ao pecado. Mas pecado é muito mais do que praticar o que é mal. É também deixar de fazer o que é bem, o que é bom. Pecado não é só eu fazer, até parece que é fácil não fazer o que é mal, mas olha só, o pecado diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você também comete por pecado. Tiago 4,17, portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós sabemos que devemos, que podemos fazer o bem e não fazemos, é pecado. E isso significa, querido, que nós não pecamos somente porque deixamos de fazer o que é mal, mas é também quando nós nada fazemos contra ele. Nós sabemos fazer o bem e nós não fazemos. E pastor, como é que eu sei se eu estou pecando? Deus, querido, ele é o Criador de todas as coisas, amém? Então, ele sabe como é que tudo funciona. Foi ele que me fez você, cada folhinha, ele que fez todas as coisas, foi ele que estabeleceu as regras pelas quais as coisas devem viver, as regras que o homem precisa cumprir para ele ser feliz, para que ele tenha uma vida realizada, agradável, para que ele possa agradar a Deus também. O pecado, querido, ele é a rebelião contra Deus e contra as suas regras. Como é que eu sei se eu estou pecando? É simples. Você está comprometido com a palavra de Deus? O que Deus falou para você, Deus falou? Deus falou? Está resolvido, acabou. Qualquer coisa que acrescentar, diz, não tira um pingo no i, não tira um tio. Qualquer coisa que você tirar ou pôr, é pecado. Então você está comprometido com a palavra de Deus, é por ela que você se orienta, o seu alvo é Ele, a sua satisfação e propósito se completa nele, Ele é o primeiro na sua vida. Tudo fora disso é pecado. Eu sei que eu estou pecando. Se eu olhar para cá, qualquer um, dá para fazer uma análise fria se está pecando ou não. Tem como nunca pecar, pastor? Não, nós já nascemos em pecado. Então vamos mudar um pouco a pergunta. É possível, pastor, parar de pecar? Diga sim! É possível parar de pecar. Jesus diz, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. João 8,11. Ele disse mais, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Primeira carta de João 2,1. Então é possível não pecar. Mas é realmente, pastor, possível parar de pecar? Sim, certamente. Isso é o que significa nascer de novo para ser um filho de Deus. Quando nós nascemos de novo, então nós nos tornamos como Jesus. Ele é o primogênito de muitos filhos. Nossa, que arrogância, Ney. Então, vamos rasgar a Bíblia. Porque está escrito na palavra de Deus. E se eu sou como ele, eu não vivo pecando, eu não amo pecar, eu não vou ficar pecando. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8 e 9, ele escreve
tão claramente, querido, que quem comete o pecado é do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Vou ler de novo. Quem comete o pecado é do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Semente de quem? De Deus. E não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Pastor, e se eu pecar? Agora complicou, e se eu pecar? Vamos lá. Na mesma primeira carta de João, no mesmo capítulo 2, no versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecidos por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que nós estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Pastor, mas isso é bom, mas eu não consigo viver sem pecar. Então eu preciso te avisar do que você está sujeito. Quais são as consequências do pecado? Separação eterna de Deus. Essa é a pior consequência, querido. Deus, ele é bom. Amém? Mas ele pode conviver com o pecado? Não pode. Ele não pode conviver com aquilo que é mal. E esse é que é o afastamento do amor de Deus. É esse afastamento que vai levar todas as pessoas, ou que vai levar trazer todas as outras consequências sobre nós. Por exemplo, a morte. Por causa do pecado, nós sofremos a morte física, porque nós somos imperfeitos, né? E o que é imperfeito não vai durar. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Traz também insegurança e perda do sentido da vida. Em Deus, querido, nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Sem Ele, a vida deixa de fazer sentido. Sabe por que as pessoas vão buscar Deus em tudo quanto é lugar, em lugares terríveis? E elas vão com sinceridade, porque elas estão sem sentido, elas estão desorientadas, perdidas, não tem um senso de identidade, a vida não tem mais sentido. Hoje eu chorei de manhã, eu fui orar no velório do marido da dona Yolanda, o senhor Walter, e eu fui em outro velório. Eu cheguei lá, querido, tinha um jovem de 20 anos que suicidou. Que triste, que triste. Cheguei naquele lugar, abracei aquele pai. Que triste. Outra coisa que eu preciso avisar, se você não quer parar de pecar, você é um escravo do diabo. Tudo que está longe de Deus pertence ao diabo. Nós nos tornamos escravos dele quando nós pecamos. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo ele vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que mais que você tem? Você vai ter muitos problemas aqui, além do pior que é perder a comunhão eterna com Deus. Você vai ter problemas com outras pessoas. Porque o pecado, muitas vezes, ele acaba prejudicando, trazendo problema para as pessoas. O pecado te leva para muitas coisas. Como é que eu posso ficar livre do pecado, pastor? Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, ele morreu na cruz para pagar o preço que nós deveríamos pagar por causa do nosso pecado. Primeira carta de João 2,2. Você pode conferir. Então, quando você reconhece os seus pecados, você pede perdão e aceita Jesus como seu Salvador, os seus pecados são
apagados, são perdoados. E isso não significa que aquilo que você fez não vai ter nenhum problema, você ainda vai morrer. Mas agora você tem uma segunda chance. E dessa vez, você recebe uma nova natureza, que ela está inclinada para o bem, porque agora você está unido com o Senhor. Você não está só. Você não é mais uma pessoa sem identidade. E para concluir, querido, eu queria concluir com estas palavras que eu gosto de ver sempre algo dos homens que viveram já suas experiências e o que eles falaram sobre o pecado. Jonathan Edwards, ele foi o principal porta-voz aí do primeiro e grande avivamento em 1730, foi até 1740, lá na Inglaterra, e foi dele aquele famoso sermão, Luciano sempre fala, e pregado em 1741, pecadores na mão de um Deus irado. Busque isso na internet, você leia sobre isso. Pecadores na mão de um Deus irado. Eu li a história desse sermão que ele pregou. Ele não era um pregador, sabe assim, de nome. Ele era uma pessoa pacata, cabisbaixa. Ele não era esses pregadores famosos. E ele foi pregar numa reunião que nem era a principal, era um culto de ceia. E ele ali pregou em 2 reuniões esse sermão. E as pessoas contam que a 400 metros daquele lugar, as pessoas não conseguiam, eles caíram em pranto, se ouviam os berros daquelas pessoas arrependidas pelos pecados. Isso durou. Por causa desse sermão dele, olha o que ele diz. A perseverança é uma consequência necessária da salvação. O que isso significa é que quando alguém é verdadeiramente salvo, quando alguém realmente se torna cristão, ele continuará por toda a sua vida amando a Jesus e obedecendo a sua palavra. Tais pessoas vão pecar e tropeçar ao longo do caminho. Às vezes podem até mesmo se embaraçar. Mas se forem realmente cristãos, se forem verdadeiramente convertidos, sempre se arrependerão do pecado e voltarão correndo para Jesus. Se eles não fizerem, depois de uma semana, depois de alguns meses, ou mesmo depois de 20 anos, é porque eles nunca foram realmente cristãos. Não importa o que disseram ou o que fizeram no passado. Estão mortos em pecado e enfrentarão as consequências do pecado, que é a ira boa e justa de um Deus santo, no inferno para sempre. A perseverança é extremamente séria e a falta de perseverança é simplesmente mortal. Cristãos verdadeiros correm a corrida até o final e, ao fazer isso, recebem a recompensa pela carreira. Portanto, agora ele termina lendo Hebreus 12:2. Também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus.